caro estudante, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre o empirismo, uma das correntes da chamada teoria do conhecimento da modernidade, né, a epistemologia moderna, né, que faz parte com uma outra corrente epistemológica chamada de racionalismo, né? Então, essas duas correntes propunham formas diferentes, maneiras diferentes para a aquisição do conhecimento, bem como também ideias distintas sobre a legitimação do conhecimento, ou seja, aquilo que garante a validade daquilo que nós podemos conhecer. Em uma videoaula anterior, nós já apresentamos, né, o empirismo de maneira mais geral, mais ampla, que constitui aí o empirismo enquanto corrente da epistemologia moderna, a partir das noções que estamos vendo aqui, né? Para o empirismo, os sentidos garantem a evidência do conhecimento. Os empiristas defendem que o ser humano conhece porque é um ser racional, mas a razão sozinha não pode nada sem os dados da sensibilidade, e que o conhecimento tem a sua origem aí a partir da experiência, né? Daí a noção de empirismo, que vem do latim empiria, que significa experiência, ou seja, aquilo que nós podemos perceber do mundo fora da nossa mente por meio dos nossos sentidos. Na primeira videoaula sobre empirismo, falamos sobre John Locke. E nesta nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando aí de um outro filósofo empirista, também britânico, né, mas escocês, que é o David Hume. Então vamos ver aí como David Hume estruturou a sua epistemologia empirista. Bom, uma das principais características marcantes aí na epistemologia de David Hume é a crítica à metafísica, né? A proposta mesmo de um abandono total da metafísica como fundamento do conhecimento e, de maneira mais específica, da própria ciência. Bom, essa é uma ideia que já tinha começado a entrar em voga no nascimento da ciência moderna desde os trabalhos de Galileu Galilei. Galileu Galilei ele é conhecido, né, como pai da ciência moderna, né, ele é atribuído o título aí de iniciador da ciência moderna justamente porque ele começou não só a propor do ponto de vista teórico, né, fundamentar teoricamente a ideia de ciência, como também a partir de uma prática científica, né, uma ideia de ciência que se afastasse aí da teologia e da metafísica, né, até o início da Idade Moderna. A ciência, o trabalho científico aí era sustentado sobre as ideias da teologia, né, ou as ideias da metafísica, como extraídos aí da tradição clássica, né, tanto lá da Grécia Antiga como do período medieval. E Galileu inicia então a ideia de uma ciência sem metafísica, funcionando independente da metafísica. E que ciência é essa? Aquela mesma ciência defendida e proposta por Francis Bacon, que é a chamada ciência experimental. A ideia de que as teorias científicas se fundam a partir da experiência ou são provadas com base na experiência. Bom, se a metafísica já havia sido deixada de lado no campo da ciência, na filosofia, ali no início da modernidade, ela tinha um papel preponderante, um papel certamente importante, e David Hume aí pretendia pensar uma ciência e uma filosofia, claro, mais amplamente ainda, independente de toda e qualquer ideia de metafísica. E, a partir dessa crítica metafísica, a fundamentação de verdades absolutas, que é aquilo que se fundamenta com as ideias metafísicas, né? Se algo possui uma realidade metafísica, né? Essa realidade metafísica, ou seja, está além do mundo físico e, portanto, não está submetida aos critérios, às determinações do mundo físico, né? Que critérios são esses? Sobretudo, as determinações espaço-temporais. Então, se alguma coisa possui realidade metafísica, ela possui uma realidade que está fora do espaço e fora do tempo, portanto, é eterno e absoluto. Se a verdade ela é metafísica, a verdade, por seu turno, ela é eterna e absoluta. Pois bem, se a ciência se funda a partir da experiência, e nas sociedades modernas a ciência é aquela que diz a verdade sobre as coisas, nesse sentido, né,
para essa concepção de conhecimento e de ciência, não existe nenhuma experiência que possa sustentar a ideia de uma verdade absoluta. E nós vamos ver justamente como David Hume sustentou essa ideia, né, a crítica metafísica, né, e a proposta de abandono de verdades absolutas na sua epistemologia, ou seja, na sua teoria do conhecimento. E, claro, para o pensamento moderno, a principal e a mais importante forma de conhecimento, ou talvez a forma mais específica de conhecimento, seja justamente a ciência. Então, para legitimar isso, vamos ver como ele fez aí o que ele propôs. Primeiro, o David Hume faz a distinção entre impressões e ideias, né? O que são impressões? Impressões são as imagens que nós formamos na nossa mente quando nós entramos em contato com as coisas por meio dos sentidos, né? Então, quando eu pego uma maçã, quando eu seguro uma maçã na mão, nesse momento eu estou tendo a impressão da maçã, né? Então, é diferente do que a gente diria no sentido genérico do termo, né? Uma impressão seria uma ideia vaga. Não, aqui é justamente no sentido próprio do termo impressão, né? Então, quando os nossos sentidos entram em contato com os objetos do mundo, nós imprimimos a imagem desses objetos na nossa mente, né? Então, quando eu seguro a maçã na mão, várias imagens são impressas ali na minha mente nesse momento, né? Então, ali eu tenho a noção da textura da maçã, da cor da maçã, da forma da maçã, né? Se eu mordê-la, eu vou ter a impressão do gosto da maçã, né? Do cheiro da maçã, né? Então, todas essas ideias, né, entrarão na minha mente por meio dos sentidos. Então, os meus sentidos são aqui a minha máquina de impressão, né? São a minha impressora, né? Então, são eles que vão imprimir a imagem desse objeto que está fora da minha mente, dentro da minha mente. E uma vez impressa essa imagem do objeto dentro da mente, essa imagem se converte então em uma ideia, né? O que são as ideias? As ideias são imagens das coisas na mente. Portanto, toda vez que os nossos sentidos entram em contato com as coisas, nós formamos ideias das coisas na nossa mente. Ideias essas que são, por isso mesmo, ideias sensíveis, né? Ou seja, ideias que nós adquirimos por meio da experiência, por meio dos sentidos, né? Então, qual a diferença entre uma impressão e uma ideia? É a intensidade ou a vivacidade dessa imagem. A imagem que nós temos de uma coisa quando entramos em contato com ela é bem mais intensa, é bem mais vívida do que a imagem ou a ideia que nós temos dessas coisas quando apenas pensamos nela, né? Por exemplo, se eu lhe mostro uma tonalidade de vermelho e lhe pergunto, esse vermelho é mais claro ou mais escuro que o vermelho da última maçã que você comeu? Você pode ter uma certa dificuldade de comparar o vermelho que você está olhando agora com a ideia de vermelho que você tem pensando na última maçã que você comeu, na última maçã que você viu, né? Agora, se eu coloco, né, o vermelho, o objeto vermelho ou a cor vermelha e a maçã, eu digo, esse vermelho aqui é mais claro ou mais escuro que o vermelho desta maçã? Como você está tendo a impressão da maçã, você vai poder comparar muito mais facilmente. Por quê? Porque a imagem, a ideia de maçã que você está tendo quando você tem contato direto com a maçã é mais intensa, é mais vívida do que a ideia que você tem quando você está apenas pensando na maçã, né? Então, as impressões elas são mais intensas, mais vívidas do que as ideias. Isso quer dizer, o que quer dizer, por exemplo, entre outras coisas, que quando nós pensamos ou associando apenas ideias na mente, né, há uma probabilidade, por exemplo, dessas associações poderem estar erradas justamente por estarem combinando impressões um tanto fracas, um tanto não vívidas, que estão presentes lá na nossa mente, né? Diferente de quando nós dizemos alguma coisa relacionando imediatamente fatos, né, com os quais nós temos contato, com os quais nós estamos tendo experiência, né? Então, as impressões são mais intensas, as ideias são um pouco mais vagas, um pouco mais dispersas, né? Isso é fundamental, então, por quê? Porque para David Hume, como nós produzimos conhecimento? Nós produzimos conhecimento
associando ideias ou relacionando fatos a partir da experiência, né? Portanto, o conhecimento se dá dessas duas formas: relação de ideias, quando apenas combinamos ideias que estão presentes na nossa mente. Como, por exemplo, as noções matemáticas, né? As noções matemáticas, elas possuem realidade apenas ideal, ou seja, são conceitos que não existem fora de nossa mente, né? O 2, enquanto entidade, não existe fora da nossa mente, né? A soma, a igualdade, o 4 são noções matemáticas que não existem fora da nossa mente. Por isso que eles são chamados de objetos ideais, ou seja, só existem enquanto ideias. Então, quando eu penso, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, eu estou relacionando a ideia de 2 com a ideia de 2, o que me remete à igualdade com a ideia de 4. Eu estou relacionando a ideia de 2 mais 2 com a ideia de 4, dizendo que entre essas duas ideias existe uma relação de igualdade. Mas aqui eu estou tratando só de ideias. Eu posso, coisas que não possuem realidade fora da mente, né? Eu posso combiná-las conforme sejam a própria noção das ideias. Nesse caso, o contrário nunca é admitido. Qual seria o contrário de 2 mais 2 é igual a 4? 2 mais 2 não é igual a 4. Ou seja, não tem como eu pensar que é verdadeiro o contrário de 2 mais 2 é igual a 4. Né? Ou seja, eu pensar que 2 mais 2 não é igual a 4 implica sempre uma contradição. Né? Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4, eu não posso pensar o contrário. Eu posso até supor, 2 mais 2 não é igual a 4, mas eu sei que isso está errado, dado que permaneçam mantidas aí as ideias de 2, as ideias de soma, as ideias de 4 e a ideia de igualdade. Né? O contrário aqui nunca é admitido. 2 mais 2 é igual a 4 é verdadeiro e não pode ser falso em hipótese alguma, e o contrário disso é justamente falso. 2 mais 2 não é igual a 4, uma noção falsa. Eu não consigo pensar o contrário, né? Eu não consigo pensar 2 mais 2 não é igual a 4 sem saber que eu estou errado. Né? Ou seja, eu posso até pensar 2 mais 2 não é igual a 4, mas eu sei que isso é falso. O verdadeiro é que 2 mais 2 é igual a 4, certo? É diferente, por exemplo, das questões de fato. Né? As questões de fato são aquelas que nós comprovamos com base na experiência. Como, por exemplo, observamos todas as manhãs ao nascer que o Sol apareceu, que o Sol nasceu, como a gente diz aí no sentido comum do termo. Né? Então, o Sol nasceu, isso é uma evidência que nós podemos perceber e observar toda manhã. Mas não existe contradição nenhuma eu pensar que o Sol não vai nascer. Eu posso muito bem pensar o Sol não nascerá amanhã. Né? Então, pensar o Sol vai nascer amanhã implica tanta certeza e tanta contradição como pensar o Sol não vai nascer amanhã. Não existe nenhuma contradição em pensar isso, né? Ou seja, é diferente de eu pensar 2 mais 2 não é igual a 4, porque eu vou saber sempre que eu estarei errado. Mas pensar, por exemplo, o Sol não nascerá amanhã, né? Não é um dado de fato, não é um objeto de experiência, porque não tem como fazer experiência do que só vai acontecer amanhã, né? Mas não há nenhuma contradição em pensar isso. Né? Então, quando se trata de questões de fato, o contrário é pensar. Não há impossibilidade lógica nenhuma de eu pensar o Sol não nascerá amanhã. Qual é a impossibilidade lógica disso? Nenhuma. A impossibilidade lógica em dizer que 2 mais 2 não é igual a 4. Uma improbabilidade lógica aqui. Mas dizer o Sol não nascerá amanhã não implica contradição nenhuma, já que essa é uma questão de fato, e questão de fato são provados com base na experiência. Eu não tenho como fazer experiência do amanhã, eu só posso fazer experiência do hoje. Eu não posso dizer, por exemplo, que o Sol não nasceu ontem, né? Se eu sei que o Sol nasceu ontem. Né? Eu estive aqui, eu presenciei, né? Assim como eu também, todas as pessoas que estão no mundo presenciaram isso, né? Dependendo do fuso horário, claro, já que essa é uma ideia metafórica, mas todos são capazes de comprovar isso com base na experiência. Né? Então, esses fatos, para serem relacionados, eles são transportados para a nossa mente, são impressos na nossa mente por meio da sensibilidade, e lá na mente essas ideias são
combinadas, né? E uma das maneiras de nós combinarmos as ideias na mente, mesmo aquelas extraídas a partir da experiência, por exemplo, é a partir do princípio de causalidade, né? O que é o princípio de causalidade, né? O princípio de causalidade é o princípio que estabelece que entre dois fenômenos distintos existe uma relação causal, ou seja, um é causa e o outro é o efeito. Esse tipo de princípio estabelece um vínculo universal e necessário entre causa e efeito. Ou seja, se acontecer a causa, necessariamente eu devo esperar o efeito, e se acontecer o efeito, é porque então deve ter ocorrido antes a causa, né? Então existe uma relação de necessidade, né, e de universalidade entre causa e efeito. Essa era a maneira por excelência que o conhecimento era estabelecido, estabelecendo relações causais. O princípio da causalidade ainda predomina no conhecimento, seja em alguns âmbitos da filosofia, seja em alguns âmbitos da própria ciência, na contemporaneidade, e era a forma por excelência do conhecimento, até a época do Hume, né? Já dizia Aristóteles, desde o século III, IV, III a.C., né? Conhecer alguma coisa é conhecer as suas causas. E sem falar que a causalidade era a lei suprema da metafísica, ou seja, existe um vínculo, existe um nexo causal entre os fenômenos que podem ser identificados, né? Então, se eu descubro essa causalidade, eu posso dizer que finalmente eu conheci uma coisa, eu conheci algo, né? Por quê? Porque a causalidade é esse vínculo invisível que existe entre duas coisas. Bom, e qual é o principal apontamento do Hume aqui em relação à ideia de causalidade? É de que essa ideia de causalidade, na verdade, ela nasce do hábito e do costume. Como é que eu posso estabelecer a relação de causalidade entre dois fenômenos? Como é que eu posso dizer que um fenômeno é causa do outro? O hábito e o costume, nada mais do que isso. Ou seja, a causalidade não revelaria uma natureza profunda por trás das coisas. Ela é apenas resultado de um hábito ou de um costume que nós desenvolvemos. Ela tem, entre outras coisas, uma finalidade prática, né? Por quê? Porque nós nos acostumamos a fazer determinadas ações e isso nos ajuda, por exemplo, diante de determinadas atitudes, né? Vamos supor, por exemplo, que eu esteja acostumado a todo dia chegar à escola, né? E aí, em determinado momento, a escola passa por uma reforma e aí no início ela é colocado um degrau que antes não tinha na escada da escola, na entrada da escola, né? Então, e aí as primeiras vezes que eu começo a ir para a escola, não estou habituado com aquele degrau, por exemplo, e bato o meu pé toda vez que eu vou entrar na escola, porque eu não estava acostumado com aquele degrau, né? Então eu vou repetir essa ação uma, duas ou três vezes até, né, que eu esteja acostumado ou habituado, né, com a existência daquele degrau, né? E aí de repente isso já não acontece mais. Então o hábito ele nos permite esperar certas coisas, né, da nossa experiência com o mundo, né? Então, por estar, a partir de então, habituado a saber que na entrada da escola existe aquele degrau, eu não vou mais bater o meu pé lá, porque sempre que eu estiver chegando na escola, eu já vou quase que automaticamente, quase que mecanicamente levantar o meu pé um pouco mais para conseguir subir este degrau. Se por algum motivo, né, depois de certo tempo eu estar já bastante habituado a isso, 2, 3 anos na escola, habituado com aquele degrau, fizerem novamente outra reforma e retirarem novamente o degrau, a primeira vez que eu for lá, se não souber dessa retirada, eu vou dar um pisão forte esperando encontrar o degrau ali, mas ele não vai estar. Então, na verdade, o conhecimento que nós temos por hábito e por costume, ele tem uma finalidade, uma utilidade prática, ele nos ajuda aí no cotidiano. Por quê? Porque a gente espera que as coisas se comportem da mesma forma, né? Por que eu espero que o sol nasça amanhã? Porque eu estou habituado, né, a todo dia ver o sol nascer logo de manhã cedo, e aí, né, por hábito e por costume, eu espero ainda que o sol novamente nascerá amanhã, né? Mas não existe nenhuma relação de nada que certifique a minha crença novamente de que isso necessariamente vai acontecer amanhã, né? Mas eu durmo, né,
firme crença de que isso vai novamente acontecer amanhã. Então, essas relações de causalidade, segundo Hume, nasceriam então do hábito e do costume, né? E, portanto, a causalidade é isso, né? É a forma de o intelecto associar ideias vistas sempre em sequência. Então, toda vez que nós vemos duas ideias em sequência, nós estabelecemos entre elas uma relação de causalidade, né? Ou seja, se A, então B, né? Se aconteceu A, logo vai acontecer B. Como, por exemplo, acontece quando nós vemos um pé chutando uma bola, né? Ou seja, nós estamos acostumados a assistir jogos de futebol e o que, que nós percebemos? Que toda vez que um jogador chuta a bola, o que, que acontece logo em seguida? A bola se movimenta, né? Então aqui eu vejo sempre a sequência de dois fenômenos. Eu vejo o pé que exerce a sua força sobre a bola e eu vejo o movimento da bola. Eu digo que a força do pé exercida sobre a bola é a causa, cujo efeito é o movimento da bola. E o que então aqui a causalidade? A causalidade é isso que está no meio, entre a causa e o efeito, né? Então essa seta que liga causa e efeito é o que nós chamamos de causalidade. Mas o que o Hume está dizendo então? Está dizendo que nós vemos a causa, ou seja, vemos o pé chutando a bola, nós vemos o efeito, o movimento da bola, mas nós não vemos essa seta que liga a causa ao efeito. Não vemos essa coisa do meio que a gente chama de causalidade, né? Portanto, a causalidade não é uma realidade fora da nossa mente. Por quê? Porque ela não é percebida pelos nossos sentidos, nós não vemos a causalidade, nós literalmente vemos o pé chutando a bola, vemos a bola se movimentar, mas não vemos essa seta aí do meio, né? Não vemos o meio, não vemos a causalidade, né? E onde é que ocorre essa causalidade? Essa causalidade ocorre no intelecto. A nossa mente associa aí a causa ao efeito. De modo que, vendo a causa, a gente já espere o efeito. Ou seja, se eu vejo alguém que está se preparando para chutar uma bola, eu já espero que o movimento em seguida será o movimento dessa bola. E se eu vejo uma bola se movimentando, eu já pressuponho, por exemplo, que alguém tenha chutado essa bola. O que Hume vai dizer? Como esse tipo de associação ele acontece na nossa mente, claro, ele tem uma finalidade prática, porque nos permite, por meio do hábito e do costume, esperar sempre certas atitudes com certas regularidades. Agora, o que o Hume está dizendo é que a gente precisa ter cautela com relação a isso, né? Ou seja, não existe nenhuma relação que me garanta a necessidade dessa relação de causalidade, né? Por isso aí, o ceticismo, a gente volta já na ideia de ceticismo dele. Ou seja, eu não tenho nenhuma certeza absoluta que esse fenômeno vá continuar acontecendo. Vamos supor que esse jogador e essa bola estivesse, por exemplo, em Júpiter, né? Que a força gravitacional é imensamente maior do que na Terra e acontecesse a mesma coisa, né? O jogador tentasse exercer a força do seu pé sobre a bola, né? É pouco provável que o efeito esperado fosse exatamente o mesmo, ou seja, a mesma coisa, né? A mesma causa, o pé exercendo a força sobre a bola, né? Mas o efeito aqui, se ocorresse lá em Júpiter, por exemplo, poderia ser diferente, né? Claro, Hume não teria ainda essa concepção, não havia estudo ainda sobre a gravidade de maneira tão precisa como na contemporaneidade. Essas ideias estavam começando a nascer ali com Sir Isaac Newton, lembrando que Hume era super fã de Isaac Newton, como ele mesmo dizia, ele pretendia ser o Isaac Newton da moral, certo? Mas aí para a imagem aqui, o exemplo serve, né? Então, quando nós estabelecemos uma relação causal entre dois fenômenos, nós esperamos sempre o mesmo efeito quando observamos a mesma causa. O que Hume nos propõe, por exemplo, é justamente a ideia de que nós não temos nenhuma certeza de que as coisas vão continuar acontecendo da mesma forma. Ou seja, as coisas têm acontecido assim, isso nos garante uma utilidade prática, porque nos garante algumas previsões, nos garante adiantar algumas coisas, né, como, né, o fato de já saber que tem um degrau na frente da escola e esperar toda vez
né, que tem esse degrau lá, para que não bata meu pé, ou seja, aquilo que as crenças que nós formamos a partir da experiência têm uma utilidade prática no nosso cotidiano, assim como essa relação de causa e efeito. Eu só não tenho certeza absoluta de que essa relação vá continuar existindo, né? Por exemplo, a minha avó está acostumada, toda vez que alguém está com dor de estômago, a administração de chá de boldo com casca de laranja resolve muito bem aí o desaparecimento dos sintomas, né? Então, você tem ali uma causa, né? A ação de ingerir, né, o chá de boldo com casca de laranja, e você tem um efeito esperado, o alívio da dor de barriga, né? Mas eu não posso prever que toda vez isso vai acontecer. Isso vale para a medicina natural do senso comum, isso vale também para a medicina científica, né? O indivíduo tem tomado determinada medicação para determinados sintomas. De onde é que vem essa certeza de que tomar esses sintomas, o efeito esperado será aquele? Da experiência, porque para que um medicamento seja de fato legitimado, é preciso que sejam feitos e refeitos vários testes para saber se, ao administrar o medicamento, os sintomas desaparecerão. Ou seja, vai existir uma relação de causalidade entre o medicamento tomado e o desaparecimento dos sintomas. E com que a farmacologia concebe essa relação de causalidade? Com base na experiência. Em todos os casos observados, os indivíduos que estavam com esses sintomas tomaram o medicamento, o resultado, o efeito foi o desaparecimento dos sintomas. Ou seja, a crença de que isso vai continuar acontecendo assim se funda no hábito e no costume, ou seja, se funda na experiência. Mas, justamente por se fundar na experiência, não tem nenhuma experiência que garanta a validade universal e necessária do que conhecemos. Ou seja, nada me garante que no futuro as coisas vão continuar acontecendo da mesma forma. A única certeza que eu tenho de que o sol vai continuar nascendo no dia seguinte é o ato de ele nascer todo dia. Ou seja, as nossas crenças, as nossas certezas se fundam no hábito e no costume, e mesmo as crenças e mesmo as certezas da ciência. Por isso, para David Hume, a postura mais correta e mais adequada para a epistemologia é o ceticismo, ou seja, o reconhecimento de que nosso conhecimento é limitado e não podemos formular verdades absolutas. A gente vai abandonar a ciência e o conhecimento agora por conta disso? Não. Como eu disse, acerca do degrau na escola, ele continua sendo útil para as nossas previsões, para as nossas expectativas. O que Hume está dizendo é que nós não podemos agora sustentar que essas sejam verdades eternas e absolutas. Por quê? Porque são verdades fundadas na experiência. Então, a postura mais adequada para essa situação é a postura do ceticismo, ou seja, sabermos que as crenças científicas, né, o conhecimento que se funda a partir da experiência, não garante aí nenhuma verdade universal e necessária sobre aquilo que conhecemos. Se essas não garantem, nenhuma outra também estariam garantidas, né? Por isso que o David Hume, aí, defensor do empirismo, defende o ceticismo como postura filosófica, ou seja, o abandono da crença em verdades eternas e absolutas e a defesa de crenças fundadas aí a partir da experiência, que tem uma validade enquanto, né, puderem ser observadas aquilo que as legitimaram, né, mas que podem aí em algum momento não mais serem legitimadas. Certo?